a partir das autoridades. CVM, por exemplo. A CVM é uma instituição que quem manda na CVM é a Bolsa. Lamentavelmente, vários ex-diretores da Bolsa já foram presidente da CVM. A última, se não me engano, foi no hotel de Maria Helena, tá certo? Então, na verdade, a CVM faz o que a Bolsa manda, entendeu? Então, a CVM deveria se preocupar com o seguinte: por que a Bolsa aumentou vigorosamente os emolumentos para comprar ações? Por que custa tão caro se manter uma ação como empresa de capital aberto? Por quê? Porque a Bolsa cobra emolumentos pesados, tá certo? Por que não se oferece a segurança necessária para o investidor? Ou seja, por que ele não tem automaticamente um tag along? Por que a ação do controlador vale mais do que a ação do investidor? Não, todos esses fatores, né? Eu acho que quem abre o capital aqui no país, geralmente não abre o capital por convicção, ele abre por obrigação. Ele vai pedir um empréstimo no BNDES, o BNDES fala: eu te empresto se você for de capital aberto. Então ele abre o capital, não por convicção, tá certo? Então muitas coisas acontecem assim. Então a segurança de você comprar ações e se sentir seguro, e outra coisa, de penalizar aquele que abriu o capital, o empresário que abriu o capital, interpretando que o acionista é um papel higiênico, ou seja, ele usa quando precisa. Não precisou mais, ele não usa mais o cara. Então tem muitas empresas que fizeram isso, né? Então o cidadão foi se sentindo o quê? Foi se sentindo retraído, foi se sentindo desprotegido, na minha opinião. Então, nós deveríamos ter mecanismos que assegurassem uma postura melhor assim, amparada do aplicador. Então, esses exemplos que eu dei, por exemplo, ele ter a segurança que a hora que o controlador for vender, ele vai vender pelo mesmo preço, tá entendendo? Se o cara quiser fechar o capital, ele vai ter que pagar um bônus para quem ele vai comprar, tá entendendo? Não roubar o cara, e sim dar um privilégio para ele, né? Então, tudo isso é fácil, só que não é feito. Por quê? Razões eu desconheço. Então eu acho que é falta de competência, né? Ou ausência de competência, não é isso? Eu vejo com muita assim, tristeza isso, sabe? Nós somos um país que o empregado, não tenho nada contra o empregado, veja bem, mas que o empregado, ele ganha pouco e custa muito, tá entendendo? Ele deveria ganhar mais e custar menos. Por exemplo, você tem mecanismos que cobram de uma forma tal, e você tem tantos privilégios, que esses privilégios afastam o capital, tá certo? Quando você privilegia o trabalho, você acaba afastando o capital. Você tem que ter um equilíbrio. Se você não tiver um equilíbrio entre capital e trabalho, você nunca vai ter um potencial de investimentos grande. Tá correto? Eu vou te dar um exemplo. O exemplo mais recente que nós temos é da Coreia do Sul. A Coreia do Sul tinha uma estrutura muito mal dirigida, né? Tanto é fato que se aventurou em grandes empresas de uma maneira inadequada, né? Tiveram algumas crises fortes lá. O governo acionou mecanismos no sentido de mudar isso, colocar para a iniciativa privada, né? Então, lá havia uma empresa chamada, não sei se você conheceu, pelo menos o cara você conheceu, Daewoo. Daewoo. Você conheceu também Daewoo, né? A Daewoo era uma grande empresa, nossa, fazia de tudo, fazia navio, fazia plataforma, enfim. Mas não tinha estrutura para poder fazer. Quebrou, né? Tinha uma outra chamada Asia Motors, também quebrou. O governo fez o quê? O governo juntou tudo isso, entregou na mão de bons administradores, e a Daewoo virou Hyundai, e a Asia Motors virou Kia. Então hoje, por que a maioria quer produzir na Coreia? Por quê? Porque lá você não tem esse elenco de privilégios para o indivíduo, tá certo? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, uma mulher, você já imaginou quanto custa uma mulher para uma empresa? Se ela ficar grávida, ela fica 6 meses em casa, você é obrigado a pagar o salário dela. Tá entendendo? Por exemplo, se o camarada vai embora, você tem que pagar 40% a mais do que aquilo que... Por que você tem que pagar 40% a mais? É uma penalidade.
para o empresário. Então você começa a penalizar o capital, da razão direta que você penaliza o capital e privilegia o trabalho, os investimentos não aparecem. Então o pessoal fala, por que você não investe no Brasil? Não investo no Brasil porque não há condições de se investir. Eu vou investir na Coreia, todo mundo foi investir na Coreia, tá certo? E a Coreia... Então, se você não fizer um investimento, se não houver o capital, dificilmente o trabalho se transforma em capital. Mas o capital, ele pode proporcionar trabalho, você entende? 2 palavras, disciplina e paciência. Bom, é lógico, você tem que incorporar que você vai querer fazer uma coisa. Você vai falar, não, eu quero fazer um programa de aposentadoria, que é um programa de renda mensal para mim. Você tem que incorporar isso. Muitas pessoas falam, não, mas só isso não é possível. Eu falei, por quê? Bom, e se o cara não tiver dinheiro? Eu falei, bom, deixa eu fazer uma pergunta. Você conhece um cara que morou num cortiço, engraxou o sapato, é filho de estrangeiros, né? Porra, ele não tinha nada. E fez uma puta de uma nota na bolsa. O que é? Ele não tinha dinheiro, tá certo? Ele gerou dinheiro e investiu. Você também pode fazer isso. É que você não quer. Você precisa ter o quê? Convicção, você precisa incorporar a filosofia de que você quer fazer aquilo, tá certo? E aí você vai gerenciando esse programa. Através do quê? Eu fui fazendo através de metas, né? Eu queria ter uma quantidade de ações que ia me gerar uma renda mensal. Então eu consegui aquilo e falei, pô, mas eu preciso ter mais, então eu preciso ter mais. Então fui tendo mais. E progressivamente a minha renda mensal foi aumentando, tá certo? Então, na verdade, o que eu sempre desejei ter foi uma renda mensal melhor, né? E isso me impulsionou a ter o quê? A ter o mesmo princípio, não é isso? O mesmo princípio de sempre. Se esta quantidade de ações me rendeu esta renda mensal, esta quantidade vai me render uma renda melhor. É uma questão de cultura só, né? Cultura de você ter o quê? Disciplina e paciência. Eu falo para os meus filhos, vocês têm que incorporar um quesito na vossa formação. O que é, pai? Conquistar. Vocês precisam conquistar. Ao invés... Tanto é fato que uma vez eu cheguei para a minha filha mais velha, ela chegou para mim e falou assim, pai, eu tenho um projeto aí, muito bem, o que é? Não, é o que eu tenho que pagar, tudo bem. Bom, ela veio com 10 vezes o projeto que tinha que pagar. Uma vez eu falei, senta aí, Ieda, quando é que você vai me apresentar um projeto que você vai ganhar? Você só me apresenta projetos de custos, de gastos, né? Pô, você não tem nenhum projeto. Ela deixou de me apresentar projetos. Tá entendendo? E aí ela foi trabalhar, etc, né? Enfim, mas às vezes você tem que debater com os seus sucessores, né? Para que eles conquistem. Eles têm que ter uma dignidade de conquistar. Porque eu acho que você se sente mais realizado conquistando do que ganhando. Ganhar é fácil, né? Agora, você precisa ver aquele que te deu, o que ele precisou para poder te dar, né?